Foi ótima a resposta que você me deu no finalzinho do bloco anterior, mas ficou sem resposta a pergunta que eu efetivamente te fiz. Qual é a diferença entre aqueles que faziam música de futebol por amor e os outros que faziam música de futebol por contrato? Existia diferença entre esses dois grupos? Os hinos feitos no início do século passado eram por amor. O futebol bem amador ainda, os clubes começando, isso era uma atitude de amor. Já o Lamartine Babo, que fez na década de 40 do século passado, ele já fez os hinos populares num momento em que ele já era profissional da música, né? Uma outra característica importante, Lamartine era um radialista. O Maracanã foi feito ali no início da década de 50, eles instalaram alto-falantes, né? O Lamartine também levou música aos estádios através da charanga do Flamengo, do Jaime de Carvalho. Então esses fatores fizeram com que a obra de Lamartine ganhasse uma grande repercussão. E são os hinos que moram no coração dos torcedores, os hinos populares de Lamartine. E a marchinha carnavalesca, ela era a música do momento. A música da década de 40 era a marchinha carnavalesca, né? Ele cantar aqueles hinos, você cantar o hino do seu clube com uma letra leve, né, em ritmo de marchinha carnavalesca, realmente foi uma sacada do Lamartine impressionante. Você acha que esses hinos passaram de moda, por exemplo? Isso ficou, para usar uma palavra bem portuguesa, démodé? Do Lamartine? É. De maneira nenhuma. Os hinos de Lamartine, eles moram e vão continuar morando no coração dos torcedores. Eles entraram para sempre. Eles são músicas como Aquarela Brasileira, como Asa Branca, como Carinhoso de Pixinguinha. São músicas atemporais. Na tua avaliação, uma cantoria como Poeira, por exemplo, que a torcida do Flamengo empolgou o Brasil cantando e levou o Flamengo a um título brasileiro, se não me falha a memória. Na correlação de forças com Flamengo, tua glória lutar, ou uma vez Flamengo, sempre Flamengo, onde é que fica? Eu chamo a Poeira de música incorporada. A torcida incorporou. Assim como ela incorpora outras músicas ao passar dos tempos. Raça, Amor e Paixão, a torcida do Flamengo. Raça, Amor e Paixão. Ou então botaram letra no tema da vitória do Ayrton Senna. Isso. Né? E eles vão criando os seus hinos, né? A música é uma necessidade do ser humano e uma necessidade dos torcedores. Ela ajuda a trazer aquela força, aquele carinho do time para junto do torcedor. Mas eu acho que a música do Lamartine Babo é um fenômeno. As décadas que ela atravessa e que vai atravessar, ela fica um pouquinho distante dessas outras músicas que estão sendo incorporadas. Você já ouviu falar alguma coisa, alguma música que te soa a memória? Balançou a roseira, balançou a roseira. Você lembra de alguma coisa relativa a isso? Não. Copa do Mundo de 58, você não era nem projeto lá no testículo do papai. Eu pergunto a você, você ouviu alguma coisa a respeito disso? Não escutei. Não você escutei. Só pesquisou hinos dos clubes de futebol do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. E você vai parar por aí ou você vai continuar pesquisando hinos de São Paulo, ou hinos relativos à seleção brasileira? Você fechou a tua pesquisa? Não, a pesquisa demorou 5 anos, né? E porque quando você vai aos clubes, alguns têm alguma coisa e outros não têm. Você tem que recorrer às famílias.
e a família, às vezes, a partitura não está aqui. Então, isso é um trabalho muito minucioso de você juntar todo esse material. Então, no livro, você vai poder encontrar junto todas as capas das partituras, os 14 hinos gravados. 5 deles não existia registro de áudio. Vou te contar uma história interessante. Hino oficial do Botafogo Futebol Clube, né? Era um hino marcial, com a característica da letra bélica, né? Simulando uma guerra no campo, né? Esse hino foi feito por Eduardo Soto, maestro Eduardo Soto, que é anterior a Lamartine Babo na música, e que é avô do Eduardo Soto Neto. Quem é Eduardo Soto Neto? É o autor do tema da vitória do Ayrton Senna, é o autor da música do Rock em Rio, né? Então eu fui entrevistar, cheguei nele através da pesquisa, falei, como é que era isso com o seu avô? Ah, meu avô era um apaixonado, um botafoguense apaixonado, e eu fui criado embaixo do piano de cauda do meu avô, ele tocando o hino oficial do Botafogo. Como era o hino oficial do Botafogo? Não lembro. Você lembra? Agora você sabe. Aí eu fui. Você foi pesquisar. Fui no Botafogo. Aliás, recebi a notícia agora que a Maria Madalena, que era uma senhora que guardava isso no Botafogo, faleceu. A Madá me ajudou muito, porque a Madá foi naqueles armários de madeira velha e pegou uma pasta com todas as partituras. O Botafogo também é o único que reconhece as 3 obras no estatuto, e aqui vai uma ideia aos clubes, você quando for presidente do Flamengo, que bote no estatuto que o hino oficial é o Flamengo, e o hino popular é o do Lamartine, assim como fez o Botafogo. Mas voltando, Eduardo Soto, você poderia cantar isso? Não poderia, então toma aqui a partitura. Aí, você já tinha a partitura? Porque eu peguei com a Madá. Que o avô dele fabricou. Que o avô dele fabricou, né? Então vamos homenagear a Madá, que Deus a tenha, homenageando-a, dando esse programa a ela em homenagem a todo o trabalho que ela teve para poder te fornecer essa documentação toda. Pô, e ela foi bacana comigo, porque a Madá, eu falei assim, a senhora permitiria que eu fosse ali no Rio Sul tirar xerox dessas partituras? Ela ficou me olhando, não me conhecia. Aí ela falou assim, tá bom, eu deixo você ir. Só que eu fui cativando a Madá, e no final da entrevista, porque eu entrevistei ela falou assim, meu filho, leva e me traz segunda-feira. Eu saí de lá do Botafogo como se eu estivesse carregando uma mala de $1 milhão. Eu falei, não posso perder isso aqui de jeito nenhum. Aí eu tive possibilidade de escanear tudo e fazer o trabalho. Essa partitura escaneada eu dei pro Eduardo Soto. E o Eduardo Soto lembrava vagamente da primeira parte e não lembrava da segunda parte. Ele gravou para mim. Então canta aí a primeira parte rapidamente. Botafogo gentil, pura glória do esporte brasileiro. A expressão mais viril da energia e do brilho verdadeiro, a lutar com afã, tu farás corrigindo a juventude, que o Brasil de amanhã seja a pátria da força e da saúde. Você acha que algum botafoguense hoje conhece isso? Essas obras eram marciais. Essa, por exemplo, era marcial. Botafogo, pam, 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 do gentil, pam, pam, pam. Quer dizer, marcha, né? Uma marcha marcial. E a letra, eu caracterizei, eu fiz a caracterização das letras em bélicas, higienistas. Porque havia também a questão da raça. Da raça. O pura. Brasil quase que embarcou no eixo, você sabe disso, né? Justamente. Embranquecer a população, trazendo os imigrantes. Na cara dos atletas do Fluminense. Justamente. Então, vai por aí fora. Aliás, o Vasco foi campeão nisso. O Vasco começou colocando... Uma pessoa inteligente como você... atletas negros. Reconhece. Mas hoje isso, meu amigo, é prática exclusiva e grandiosa do Clube de Regatas do Flamengo. O primeiro presidente negro. É verdade. Foi do Vasco da Gama. Isso aí. E fazendo um parêntese aqui rápido, o Vasco, o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo se juntaram num determinado momento da história e para barrar o Vasco, que trazia jogadores analfabetos, negros e imigrantes, falou assim, para jogar tem que assinar o nome. E tem que assinar na beira do campo. Aí o Vasco fundou uma escola, só que mesmo com a escola era difícil. Por causa do tempo. Então, em alguns momentos, mudou-se até o nome. Por exemplo,
cara chamava lá o Washington e falava, você vai chamar Bill, para ficar mais fácil de assinar na beira do campo. Então, voltando. Eu dei, então, essa partitura pro maestro, ele executou, tocou. Essa letra que eu cantei, eu dividi. Letras higienistas, bélicas, sacralizadas, porque em determinados momentos dialoga com a questão religiosa, né? Ungir, a sacrossanta bandeira, e histórico-narrativas. Histórico-narrativas que diziam coisas, aspectos do clube, aspectos do lugar, coisas mais leves, né? Então, o livro tem as letras, tem a caracterização das melodias e tem a caracterização sociocultural das letras. E tem o CD, com as 14 obras. Por exemplo, essa obra do Botafogo não existia. Passou a existir a partir da gravação do maestro. E eu agora reproduzi em estúdio, com toda a qualidade. As pessoas vão ter acesso a uma obra de muita qualidade que você tocou na Rádio Manchete. Lá as pessoas ligaram para escutar. E você precisa entender do que ele está falando. Ele vai lançar um livro com toda essa pesquisa e com um CD acoplado que conta a história de todos os hinos. Nós vamos falar do lançamento do livro dele no terceiro bloco. Não saia daí, já já vamos continuar com o papo com o Bruno de Castro, que vai continuar contando para a gente tudo aquilo que ele conseguiu entender fazendo a sua pesquisa sobre os hinos do futebol carioca. Já já voltamos.